Fundado no final do século XIX por ex-escravizados, o Quilombo Cafundá Astrogilda ocupa hoje uma área do Parque Estadual da Pedra Branca, criado em 1974. Desde a criação do parque, os ocupantes tradicionais sofrem com obstáculos jurídicos e incertezas sobre suas residências. Somente em 2014, os moradores do Cafundá Astrogilda conseguiram, com a ajuda da ONG Panela de Barro, obter o reconhecimento do local como quilombo, junto ao INEA. No dia 31 de junho de 2019, a Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, trabalhando na revista sobre meio ambiente e preservação da Casa Comum, teve a oportunidade de entrevistar Maria Lúcia Mesquita, presidente do Quilombo e fundadora da Escola Quilombola Cafundá Astrogilda. Desde 2018, ela tem como projeto o resgate das raízes africanas, o trabalho voltado para a valorização da terra, a fim de reforçar o sentimento de identidade dos moradores com o quilombo e seu compromisso como guardiães de um espaço que, sendo deles, está aberto a todos, na defesa do Parque Estadual da Pedra Branca, objeto de especulação imobiliária e de invasão permanentes. Conta um pouquinho como é que esse quilombo começou, como é que é a história dele, por que ele se chama Astrogilda. Assim, era interessante a gente ter um pouco esse registro. Então eu queria falar para você que o quilombo para mim é muito novo, tá? Essa história eu dizer para você hoje, o quilombo. Então o quilombo para mim é muita novidade. Eu sempre vivi aqui como quilombo sem saber que era um quilombo. Então a gente viveu aqui, eu nasci aqui. Então eu, quando tinha 6 anos, já lembro muito bem da história aqui. Isso é muito gravado em mim, que eu lembro da minha mãe ter ido ter minha irmã. Então minha irmã nasceu, eu sou 6 anos mais velha que ela. Eu lembro da minha mãe ir para o hospital nascer minha irmã e a gente ficava com meu pai. Então meu pai a gente sempre viveu na roça com ele. Eu com 8 anos ou 9 ou 10, não sei, eu perguntei à minha mãe por que a gente não tinha ido para a escola. E minha mãe disse, não, botei vocês na escola porque é muito longe para vocês ir para a escola. Então não tem como vocês descerem para estudar. E ela falava para a gente, eu não queria que vocês passassem o que eu passei. Porque minha mãe, ela disse que minha mãe tinha um diploma e aí ela mostrava o diploma dela da escola dela. Minha mãe tinha diploma, meu pai era analfabeto, não fazia nada, meu pai só fichava. E minha mãe, ela estudava. Então ela ensinava a gente, e quantas vezes eu via ela tentando ensinar para o meu pai. Ela dizia para ele, vamos estudar, vamos lá que eu ensino você também. Ele não queria, né? E ela ensinava para a gente, então a gente foi alfabetizado por ela. E ela sentava a gente numa cozinha de lenha que a gente tinha na casa. Nossa casa era uma casa muito grande, feita pelo meu pai. Meu pai fez essa casa de pau a pique. E ele fez, embolsou, e quando você chegava, via assim, você achava que era uma casa de tijolo. E já era uma comunidade? Tinha comunidade. E vivia da agricultura, vivia das ervas, vivia das simpatias, das rezas, das orações. E a gente era uma comunidade muito maior, com muito mais população. Porque você via, na época, minha mãe fazia fantasia de carnaval para as adolescentes. Vamos dizer, eram 15, às vezes 20 meninas que se juntavam para fazer roupa. E depois isso foi perdendo, porque as pessoas foram saindo da comunidade. Então a gente sempre viveu como quilombo e a gente não sabia, não tinha essa identificação. E quando chegou isso, a gente foi passando, e meu pai, eu estou falando para você que eu nasci ali vendo isso tudo. E quando foi em 74, eu já era grandinha já, né, eu sou de 62, eu tenho 56, em 74 veio uma carta dizendo que a partir daquele período isso aqui seria reserva, isso aqui seria o Parque Estadual da Pedra Branca. Então era reserva florestal, como eles falavam. E aí eles trouxeram uns marcos e marcou. Então aqui do lado da minha casa tem um marco, então foi marcando esse território todo, então esse território para cá era o parque. E eles impediram de vocês ficarem? E aí eles impediram nessa época, disseram pra gente que ali a gente não poderia fazer mais nada. Então eles falaram isso pro meu pai, e eles disseram, vocês, primeiro vai sair o pessoal do Rio da Prata, depois vocês. E na época isso chocou muita gente, a gente ficou muito assustado, que a gente dizia, meu pai, a gente vai pra onde? Papai dizia a gente, eu não saio, pode sair todo mundo, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, eu não vou sair. Essas terras são nossas, eu não vou sair. Mas a gente não entendia até quando ia ficar, né? E aí meu pai plantava, fazia casa de tijolo, meu pai fez 55 casas de pau a pique.
Então era o que ele ganhava dinheiro fora, a não ser agricultura, porque a agricultura a gente ia para a roça com ele fazer roça. Então a gente plantava aipim, plantava milho, então a gente tinha as nossas regras durante o dia. Então tinha horário de plantar, tinha horário de ir para a roça, tinha horário de cuidar dos bichos, que a gente tinha sempre bicho, porco, galinha, pato, não sei o que, tinha horário. E tinha horário de estudar. Não só de estudar, mas a gente tinha um horário que a minha mãe ensinava a gente a estudar, ensinava a gente a bordar, ensinava a gente a costurar. Então tudo ela ensinou para mim, tudo que eu sei, a minha mãe ensinou pra gente. E aí a gente foi vivendo assim. E o parque começou a pegar muito no pé, entendeu? Então eles vinham sempre dizendo que era parque, que onde era o limite deles. Para roçar a gente tinha que pedir autorização para eles, para cortar uma árvore tinha que pedir, para tudo tinha que pedir pro guarda. E aí quando chegou, isso foi apertando muito, tá? Isso foi apertando. E aí muita gente começou a largar de fazer. Uns largaram de fazer roça, outros se mudaram da comunidade, outros foram embora. Outros que morriam, a família, vamos dizer, morria o pai e mãe, as pessoas abandonavam, saíam, vendiam o terreno. Quantas pessoas estão aqui ainda? Hoje a gente tem 300 famílias. 300 famílias. Isso, se divide hoje. E aí, quando chegou, isso foi vindo. Então isso em 2000, vamos dizer, e aí as coisas apertavam. Conforme mudava a gestão do parque, vinha apertando. E aí a gente teve uma gestão aqui que foi o Andrei. Então quando esse Andrei entrou, foi incrível te dizer que como se entrasse uma pessoa nossa. Entrou uma pessoa como se fosse da nossa família. E ele olhou essas terras com o mesmo olhar que a gente. E ele viu que isso aqui só estava preservado por conta da gente. Ele falou, isso está preservado até hoje porque vocês preservaram. Porque se não fosse vocês, já teriam invadido. E eles deram o direito de... E aí a gente não deu. E aí a gente continuou nessa luta de reuniões, de participar. E aí o meu tio Pingo, que era vivo ainda, e aí ele correu atrás. E aí veio uma pessoa até aqui. E aí em 2013 teve as Olimpíadas, né? No Rio de Janeiro. E eles disseram que naquela época a gente ia ser removido daqui realmente. Porque a gente... Eles iam fazer o maior número ia ser aqui, nas Várzeas, que ia ter as Olimpíadas, não sei o quê, e que a gente ia ser removido daqui. E aí teve as reuniões que a gente participava e veio um pessoal que era panela de barro que fala. E quando eles vieram, eles falaram pra gente ver, porque a gente não estava aqui em 74, a gente estava aqui em 1904, quando a minha avó, 1902, quando a minha avó foi registrada aqui, já com 12 anos. Então se a minha avó estava aqui em 1902... Em 74, essas terras não poderiam ser do parque, né? Então é uma coisa que não contra. Então isso aqui foi quando acabou a escravidão, minha avó estava aqui, meu bisavô, o tetra, não sei, ele era um escravo. Ele foi o primeiro escravo a ganhar umas terras aqui. Então desse escravo, ele foi se tendo as famílias. Entendi. Entendeu? Então foi criando núcleos familiares aqui. E aí quando eles falaram isso, a gente correu atrás. A gente ajudava nas reuniões, participava, fazia, e a gente ganhou o título de quilombo. E aí a gente ganhou esse título vindo de Brasília, a gente ganhou esse certificado de quilombo. Aí a gente veio aqui, o pessoal mediram essas terras e viu tudo. Só que aí, o parque dizia que a gente estava dentro das terras do parque, hoje o parque hoje está dentro do quilombo, então mudou, tá? E aí mudou isso, e a gente teve esse reconhecimento pelo INEA, né? Então o INEA hoje nos reconhece aqui, só que a gente não tem o título ainda, dizendo essas terras é do quilombo. Entendi. Porque precisa ainda que venha, vamos dizer, o INCA, eu acho, que é o que... Mas eles reconhecem. Ele reconhece isso hoje. Isso, e que vocês ajudam. Ajuda a preservar. Porque se não fosse a gente preservando, isso não estaria aqui hoje. Você teria tudo sido invadido. Com certeza. Né? Então, assim, isso vem crescendo, como dizem aqui, Alto Vargem Grande, porque não pode ser quilombo, então é mais ou menos isso, tá? E aí a gente veio e a gente continuou aqui do jeito que a gente sempre viveu, então a gente aqui. Aí reconheceram que era parque, porque aqui a gente não tem muro, tudo é se dividido em cercas de arame, com castanheira, então até hoje a gente permanece aqui. E, por exemplo, meu território, minha terra é daqui, dali é a Dona Maria, de lá é o seu, entendeu? Então é mais ou menos. Essas famílias trabalham ainda na terra, plantando? Trabalho. Tem uns que trabalham. Meu irmão, por exemplo, nunca largou a agricultura. Meu irmão é o mais velho que eu. Eu tenho 2 irmãos e que eles trabalham na agricultura e que vivem dela até hoje. Meu irmão faz feira, ele tira tudo da roça e leva para feira. Ele faz uma feira no Gardênia sábado e vende aqui dentro o produto. Então ele precisa de entregar uma banana, ele entrega, aí planta aipim, e tem outros que planta quiabo, planta. E tem outros que trabalham fora.
E aí a gente cresceu aqui, como eu vinha falando, e aí quando a gente ganhou esse título do Quilombo, e você me perguntou por que Astrogilda, Isso. e assim, aí lá, e a gente tem um professor aqui, o professor Júlio, e que ele fez uma pesquisa, ele veio fazendo uma pesquisa que ele vai se tornar professor, ele é professor de história, ele vai fazer um doutorado, ou um mestrado, não sei, e aí ele na pesquisa, ele descobriu isso, que o tetravô da minha avó Astrogilda, ele era um escravo daqui, e que ele ganhou essas terras, e aí a gente conseguiu fazer uma árvore, né? Então a gente tem um pedaço dessa árvore já, que conta essa história, chegando até a gente hoje, tá? E nessa história toda, aí a minha mãe e os meus tios todos que viveram aqui, então a gente hoje nos vê como Quilombo. Então eu hoje me reconheço. E o nome Astrogilda, porque a minha avó Astrogilda lá atrás, a minha avó Astrogilda tinha um centro, um espaço social na comunidade. E o espaço social dela era o quê? Ela tinha um centro espírita. Minha avó tinha um terreiro, onde ela era espírita, meu bisavô, e ela atendia as pessoas rezando. Então ela era parteira. E ela atendia essas pessoas nesse quintal, e lá ia muita gente para rezar, procurar uma erva, e ela dava, e ela rezava, e meu avô psicografava em receita de erva. Então meu avô colhia essas ervas da natureza, fazia as tinturas e dava para as pessoas. E aí ele receitava aquelas ervas que as pessoas vinham até ele buscar. Me conta uma coisa, e a escola, como é que começou? Essa escola E aí, tem aí uma estante, tem livros, vou contar. biblioteca. Vou contar para você. E aí, a Astrogilda, quando a gente fez essa documentação do Quilombo, se usou o nome da Astrogilda, porque a Astrogilda, a gente tinha ele lá atrás, lá no mapa, dizendo que ele era um escravo, o bisavô dela, e que a Astrogilda nasceu aqui. E aí deu-se o nome por conta disso. Mas assim, o Quilombo Cafundá Astrogilda, na verdade, se dividiu em núcleos. Isso é como se fosse um guarda-chuva. Então, é em núcleos que se dividiu, por isso que a gente sabe das 300 famílias. Porque desse lado a gente tem 9 núcleos aqui dentro do Quilombo. Então, a gente tem 7 desse lado e para o lado Morredondo também, que são os núcleos das matriarcas, que eram as mulheres que cuidavam dessas famílias. Então a gente tem aqui o primeiro, que é o homem, que é seu Astrogildo, que ele morreu aqui com 98 anos. Seu Astrogildo morreu, a gente tem ali uma fala dele, uma falinha dele. Aí depois a gente tem a dona Laura, que também morreu aqui mais ou menos na cidade, deixou os filhos. Aí a gente tem a tia Mocinha, tem a dona Adélia. Então todas essas mulheres eram amigas da Astrogilda e que frequentavam as casas, né? E que a gente também não sabe nem como é que era. De repente eram parentes também, eram irmãs, né? E aí você falou da escola. E eu conheço a escola. A escola foi depois desse título de... Não, depois. E aí eu faço trabalho aqui, e aí entra já a Viviane. A Viviane me conhece já, da igreja, das minhas lutas. Então eu estou aqui fazendo o trabalho, vamos dizer, há 15 ou 20 anos já, que eu faço trabalho na comunidade. Então, comecei fazendo trabalho pela igreja católica, né? Eu fiz encontro lá embaixo, em Vargem Grande. E depois desse encontro, eu fiz pastoral da criança. Aí eu fiz curso da pastoral, entrei para pastoral. Eu entrei para os vicentinos, porque eu ia na casa, via as dificuldades das famílias como pastoral da criança, mas eu dizia assim, meu Deus, a pastoral não pode dar da criança, diziam para mim. Eu disse, então eu vou fazer vicentino, porque vicentino pode dar. Pode procurar a cesta, ajudar com a cesta. E eu entrei para os vicentinos para me ajudar através da pastoral da criança. E aí eu fiquei esse ano, passei para o vicentino, pastoral da criança, depois fiz Santo André. Então assim, fui várias vezes coordenadora lá embaixo, na paróquia, e fazia trabalho aqui dentro da comunidade. Mas que teve uma hora, eu falei um dia para mim, sabe? Eu dizia assim, eu quero muito trabalhar pela igreja, mas eu quero ser livre. Eu quero ser livre, porque muitas das vezes a minha fala não bate com a fala da igreja. Não bate com o que as pessoas pensam lá embaixo. Porque a minha realidade é outra. A minha realidade, eu estou aqui, eu conheço a minha realidade. Eu quero fazer com essas pessoas daqui. Tá certo. Eu quero lutar com eles. Quero fazer a vontade deles aqui, né? E assim, e aí eu falei, eu queria muito ter uma escola aqui dentro. Ter muito um espaço meu. E aí eu fazia trabalho de consciência ambiental, faço até hoje. Eu fazia os remédios, fazia os xarope, fazia não sei o quê. E eu falei, eu queria muito ter uma escola, um espaço. E eu tentei fazer isso na minha casa, mas teve uma hora que não foi e tal. E aí quando chegou um dia, isso aqui minha filha, isso tem 2 anos, vai fazer. A minha filha abriu aqui o espaço, que é esse restaurante dela, o Tô na Boa. E aí ela abriu o Tô na Boa, e aí aqui do lado tinha uma família que morava. E essa família foi embora.
E aí ela falou, mãe, eu vou alugar aquela casa para me aumentar o Tô na Boa, né, para ampliar ele. E aí quando ela alugou, ela falou, mãe, não vou fazer o Tô na Boa, vai ser a escola que você queria. E aí ela deu pra gente fazer a escola. E aí eu falei isso com esse professor Júlio, falei com umas professora Rita, essa que tá aí hoje, eu comentei com alguém, e eles falaram, Maria, você tem que escrever essa história, mas eu não sei escrever, tá? Eu sei falar, eu venho aqui e eu quero fazer, mas para anotar, eu amo ler, mas na hora de escrever, eu não gosto de escrever. Mas eu escrevo. E aí eu veio na minha cabeça tudo que eu queria, e aí eu falei, eu quero a escola. E aí a escola tá do jeito, né? E eu quero uma escola que eu pudesse falar da agricultura, que eu trouxesse esses meninos pra gente voltar. O que você ensina para eles? O que você acha que é importante e que aí, eles aprendam? E aí o que eu quero é a identidade. Resgatar essa identidade que eu acho que se perdeu, tá? Que hoje você vê o quê? Eu amo os livros. Eu digo que eu aprendi a amar os livros com a minha mãe, quando ela me ensinou a ler. Né? Eu tô vendo, a estante está cheia. Porque ela dizia assim, criança, tudo que vocês vão aprender é com livro. Se vocês não lerem, vocês não vão aprender. Então eu amo os livros. Com as crianças mesmo. Você precisaria de ajuda para a escola ir adiante? Para a escola hoje eu precisaria de voluntário. Isso hoje me frustra, tá? Eu tenho a escola, mas eu sempre falei, a escola só pode funcionar com pessoas. Se não tem pessoas, não tem escola, né? Então eu digo que a escola hoje falta pessoas. A escola, na verdade, é como se fosse um reforço. Porque, por exemplo, eles vão para a escola e vêm para cá. Então hoje eu tenho crianças que vêm me pedir o reforço. No sábado mesmo veio 2 meninos e falou, tia, quando é que vai ter o professor de matemática? E eu não tenho. Então isso às vezes me faz assim, eu digo, eu queria que tivesse, e eu não tenho. Então hoje para mim me falta. A Secretaria de Educação do Estado reconhece a escola? Não, ainda não tenho esse reconhecimento da escola, não. Eu quero muito ter esse registro, porque eu não tenho registro, tá? Eu tenho hoje o Quilombo, eu sou presidente do Quilombo, mas eu não tenho um documento da escola em si, dizendo a escola é registrada. Eu quero muito fazer esse registro, eu já falei, e eu quero fazer assim, como se fosse uma casa do Quilombo, não sei, que talvez seja mais fácil para mim registrar, porque se eu for registrar como escola, talvez eles peçam muita coisa, não sei também, que eu nunca vi, mas eu tenho muita vontade de fazer isso, né? Até mesmo para me conseguir algumas coisas, né? O que você acha que é importante dizer ou ajudar a divulgar o Quilombo em relação à história do meio ambiente? O que você acha que tem perigo, tem risco, que você gostaria de ter defendido, protegido? O que você acha que isso é importante? Eu acho que o que a gente defende é preservar até hoje, porque eu digo que quando a gente se mantém resistente aqui, igual meu irmão continua, mesmo fazendo roça em pedaços e estudando e fazendo e plantando e levando pessoas para conhecer isso, eu acho que é um fortalecimento. E o perigo que eu digo é quando vem, como está ali, como eu falei para você, como tem as placas aqui embaixo que você subiu. Você não vê escrito lá embaixo na placa Quilombo Cafundá Astrogilda, você vê escrito Alto Vargem Grande. Então quando você se dá um nome, que as pessoas começam a falar isso é adotado, né? Você adota isso como alto e que vira um alto, né? Quando vê, os condomínios estão aqui, porque o condomínio não quer ter um condomínio dentro do Quilombo. Quer ter no Alto Vargem Grande, como o Alto Leblon, o Alto Gávea, que eles dizem, né? Então esse é o medo, esse é o que eu tenho medo, tá? Porque eu não queria que amanhã minhas netas crescessem dizendo que isso aqui é o alto, e esquecesse o Quilombo, esquecesse tudo que a gente viveu aqui. Então é mais ou menos isso. Por isso que é a sua luta pela identidade, né? Por isso, a minha luta pela identidade. A escola ajudaria muito, com certeza. Mesmo que fosse um ponto de reforço. Com certeza. Né? E se tivesse alguém que pudesse conhecer essa história a história, professores de história mesmo, né? Que valorizasse essa história. E assim, eu não sei se é por conta de voluntário, e aí eu tenho as minhas resistências aqui. Eu lembro na época da política, que eu teve o ano passado, a eleição, veio pessoas aqui políticos dizendo para mim que se eu colocasse não sei quantas pessoas aqui, o político ia me ajudar. Eu falei, não quero. Obrigado, mas ele não precisa me ajudar desse jeito. Então eu tenho muita resistência contra isso. Pessoas que têm muito dinheiro vieram e falaram para mim, Maria Lúcia, isso tem que virar um projeto, porque nada vive sem dinheiro, se não tiver dinheiro isso não vai para frente. Eu falei, também não quero. Porque eu acho que o dinheiro pode vir, tá? O dinheiro pode vir, mas de outra maneira, né? Ou a gente trocando, ou a gente vendendo, ou a gente fazendo alguma coisa, ou pedindo até ajuda, fazendo uns carnês de ajuda para a escola. Então, eu acho que dessa maneira eu quero o dinheiro. Não dessa maneira de vender, porque aí eu vou vender a minha história, vou vender, né? E que não vale a pena às vezes, né? Sei. Mas eu penso, às vezes, eu sou contra, tá? Eu amo todo o trabalho, mas eu lembro de viver
Eu falei para você isso do meu pai, eu lembro de viver aqui em troca. A gente não viveu aqui vendendo. Eu lembro da gente viver aqui trocando. Então meu pai fazia roça de aipim, a gente fazia roça com meu pai de tirar, às vezes assim, vamos dizer, 200 caixas de aipim. E aí ele tirava aipim, criança, esse a gente vai vender, isso aqui a gente vai dar pro pessoal. Dá para fulano. Porco, matava porco e a gente trocava, levava um pedaço e nunca vendeu isso. Então eu digo que a gente vivia muito bem assim, né? Era feliz daquele jeito. Só que hoje, eu não sei se conseguiria, mas eu penso... Outras pessoas como você que tem essa história na cabeça, não sei. que poderia contar alguma coisa a mais dessa história? Tem gente Sandro, aqui nessas 300 famílias? Tem o Sandro, eu tenho o Sandro, meu primo. É assim, mas eu digo que tem pessoas que têm que pegar isso, segurar e dizer, eu sou quilombo, eu sou aqui, eu sou da terra, né? Mas vai acontecer, vai acontecer. A sua luta é muito linda, parabéns mesmo, viu? Parabéns. Obrigada, tá? Muito obrigada.